Agora no tópico 7, nós vamos estudar reações de substituição nucleofílica em aromáticos, né? Até agora nós tínhamos dado ênfase às reações de substituição eletrofílica em anel aromático. Agora nós vamos estudar reações de substituição nucleofílica. Então, os aletos de arila, eles não reagem facilmente com nucleófilos, pois a nuvem de elétron π repele o nucleófilo. Então, o que a gente está pretendendo fazer agora nesta aula é fazer uma substituição do halogênio em um aleto de arila, certo? Você tem aqui o clorobenzeno, então nós chamamos isso de aleto de arila, e aqui está dizendo que o nucleófilo ele não consegue atacar aqui este carbono para esse cloro sair e esse nucleófilo substituir o cloro. Isso não ocorre porque o nucleófilo é rico em elétrons e também esse anel aromático, devido à sua ressonância, ele tem uma densidade eletrônica alta. Então, carga negativa aqui vindo chegar próximo de uma região onde tem uma alta densidade eletrônica, isso não vai acontecer. Então, o clorobenzeno não vai conseguir reagir com o nucleófilo. Mas, se o aleto de arila possuir grupos retiradores de elétrons, que irão diminuir a densidade eletrônica do anel, as reações de substituição nucleofílica elas podem ocorrer. Então, o clorobenzeno não pode reagir. Mas, se eu tiver o para-cloro-nitro-benzeno, essa reação pode ocorrer. Porque o grupo nitro é fortemente retirador de elétrons. Então, ele vai diminuir a densidade eletrônica do anel aromático, permitindo, então, que o nucleófilo, nesse caso é o hidróxido, substitua o cloro aqui no anel benzênico, tá certo? Nessas condições de reação, é necessário que o pH seja 14, ou seja, você precisa de uma alta concentração de hidróxido, você aumenta a temperatura e, por fim, você adiciona um ácido, tá certo? Então, você consegue, nessas condições, fazer uma substituição do aleto quando no anel aromático existe um grupo nitro ligado, especialmente se esse grupo nitro estiver na posição orto e para. Esse grupo nitro não vai ter efeito se ele estiver na posição meta, a gente vai explicar daqui a pouco. Tá certo? Então, eu consigo fazer a substituição nucleofílica do halogênio se eu tiver um grupo fortemente retirador de elétrons, no caso, o grupo nitro, na posição orto e para, porque ele vai diminuir a densidade eletrônica do anel aromático e vai permitir a proximidade do nucleófilo para ocorrer a substituição. Quanto maior o número de grupos retiradores de elétrons eu tiver no anel aromático, mais fácil vai ser para fazer essa reação de substituição nucleofílica. Então, por exemplo, no exemplo anterior eu só tinha um grupo nitro na posição para. Agora eu tenho um grupo nitro na posição orto e outro na posição para. Quando eu for fazer a substituição do halogênio, eu posso agora usar um pH igual a 10. O meio não precisa estar tão básico assim. E a temperatura também diminui. Eu consigo fazer uma substituição, porque agora eu tenho dois grupos que são retiradores de elétrons, o que vai diminuir mais ainda a densidade eletrônica no anel aromático. Caso eu tenha três grupos nitros ligados ao meu anel aromático, dois na posição orto e um na posição para, então agora eu consigo fazer a substituição do halogênio usando água, não preciso nem usar uma base, né? O pH pode estar neutro, uma temperatura um pouco maior do que a temperatura do ambiente, né? Em algumas regiões pode ser que a temperatura do ambiente seja 40, né? Que você consiga fazer essa reação. Então, esse cloro vai ser substituído pela água, né? Que depois vai perder um H+, para se transformar neste fenol. Então, podem ocorrer substituições nucleofílicas de halogênios. Ah, por que halogênios? Porque os halogênios, cloro ou bromo, podem ser substituídos porque eles são bons grupos abandonadores. Eles são bases fracas, né? Cl-, como está mostrando aqui, ou Br-, são bases fracas e, portanto, são estáveis. Eles são bons grupos para serem utilizados em reações de substituição, como nós vamos aprofundar esse estudo lá na Química Orgânica 2. O mecanismo para que ocorra essa reação de substituição nucleofílica em anel aromático, por isso que vem essa sigla SNAR, ele ocorre em duas etapas. Então eu tenho lá o meu grupo nitro na posição para e tem esse X, que geralmente é um halogênio. Eu vou ter o meu nucleófilo. Esse nucleófilo vai atacar aqui
esse par de elétrons vai vir para cá. Essa etapa é lenta porque vai gerar esse carbônio. Perceba que esse carbônio não pode ser isolado porque é uma substância bastante reativa e pouco estável. Mas esse carbônio gerado, ele vai ser estabilizado por causa desse grupo retirador de elétrons. Então esse par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons vem para cá, e você vai desenhando então os contribuintes de ressonância. Esse par de elétrons forma então uma ligação dupla aqui, enquanto essa ligação π vem para cá, depois essa ligação π vem para cá, enquanto essa vem para cá, essa retorna para cá, você gera esse outro contribuinte de ressonância, e quando esse par de elétrons voltar para cá, para regenerar a aromaticidade do anel, a base fraca é que vai ser removida aqui. Por isso utilizar halogênio, porque neste momento quem sai é a base mais fraca. Se esse nucleófilo que você adicionou, ele for a base mais fraca, vai ser ele que vai sair. E se esse Y sair, não vai ter reação, né? Então você tem que adicionar aqui um nucleófilo que seja uma base mais forte do que esse grupo aqui, para ele poder sair. Então esse grupo aqui que vai sair tem que ser uma base mais fraca, porque ela é mais estável, que geralmente é um halogênio para essas reações. Então o nucleófilo que entra deve ser uma base mais forte do que o substituinte que está sendo deslocado, uma vez que a mais fraca será eliminada a partir do intermediário, como eu falei no slide anterior. Por isso que nós utilizamos halogênios, porque os halogênios vão ser as bases mais fracas que vão ser eliminadas naquele intermediário. Bom, os grupos retiradores de elétrons devem estar nas posições orto ou para em relação ao sítio do ataque nucleofílico, ou seja, em relação à posição do halogênio. Então, o grupo nitro na posição orto e na posição para e na posição orto, eles vão ter o efeito retirador de elétrons necessário aqui para haver essa substituição nucleofílica aromática. Se eles estiverem na posição meta, isso não vai acontecer, né? Então, não mostrando todos aqueles contribuintes de ressonância, aqui está dizendo para você que o hidróxido está atacando esse carbono, porque esse par de elétrons está vindo para cá, enquanto esse vem para cá e esse vem para cá. Então está mostrando para você o efeito retirador de elétrons do grupo nitro na posição para. Se o hidróxido ataca o cloro aqui também, esse par de elétrons vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, e esse par de elétrons vem para cá para o oxigênio, mostra o efeito retirador do grupo nitro na posição orto. Então ele só vai ter efeito retirador de elétrons para permitir essa reação de substituição nucleofílica aromática, caso os grupos nitros sejam nas posições orto ou para, tá certo? Uma variedade de substituintes podem ser adicionados em um anel benzênico, então, por meio dessas reações de substituição nucleofílicas aromáticas. Se eu tenho o caso aqui, o parafluoronitrobenzeno, eu posso reagir com o metóx, porque o metóx vai ser uma base mais forte do que o halogênio aqui, então esse metóx vai substituir o flúor aqui, e aí você vai produzir o paranitroanisol. Então essas reações de substituição nucleofílica aromática, elas são bastante interessantes na síntese orgânica, né? Porque você pode produzir um haleto de arila e substituir depois esse halogênio por vários nucleófilos diferentes. No exemplo de baixo, mostra essa amina funcionando como nucleófilo. O par de elétrons não ligantes do nitrogênio vai atacar aqui esse bromo, tá certo? Esse carbono, aliás, né? Vai atacar esse carbono e vai remover esse bromo. Ainda mais que você tem dois grupos retiradores nitro na posição orto e para. E aí você consegue produzir essa amina protonada, essa anilina protonada, né? Já que é uma amina aromática, nós vamos chamar de anilina. E que vai ser um sal. Se eu quiser desprotonar esse nitrogênio, basta que eu adicione uma base. Então o OH- vai remover o H+ aqui e aí vai produzir uma anilina ou uma amina aromática aqui, certo? Então você pode usar outros nucleófilos para poder promover reações de substituição nucleofílica em aromáticos. Terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.